Olá a todos, sejam bem-vindos. Você está no canal Verbo Divino. Eu sou Romildo Filho e irei lhes conduzir a mais uma breve exposição bíblica, que hoje tem como tema a preguiça e os seus males. Quando se fala em preguiça, as pessoas geralmente não dão muita importância. Talvez pelo fato do pensamento comum da maioria ser de que ela é algo inofensivo, uma coisinha boba que não faz mal para ninguém. Isso é um pensamento totalmente equivocado. Minimizar ou desprezar a existência da preguiça na vida das pessoas, olhando como algo supernormal, é subestimar o grande potencial que ela tem em trazer efeitos destrutivos na vida das pessoas, na vida da sociedade mundial. Quando se pensa em preguiça, a imagem que vem na mente das pessoas é a de um animalzinho fofinho que caminha lentamente, quase parando. Coitadinho do bichinho. Foi uma grande injustiça batizá-lo com esse nome tão pejorativo. A palavra preguiça vem do latim pigritia e significa aversão ao trabalho. Na língua do Antigo Testamento, o hebraico, é a palavra utzel, indica uma pessoa negligente, indolente, relaxada. Na língua do Novo Testamento, o termo é ataktos, que significa, além de preguiçoso, vadio, vagabundo, ocioso e indolente. Sendo assim, pode-se definir a preguiça ou a pessoa preguiçosa como aquele indivíduo que se opõe a atividades que mobilizem esforços físicos ou mental, de modo que lhe é conveniente direcionar a sua vida a fins que não envolvam maiores esforços. A preguiça afeta várias áreas da vida de um ser humano, e uma delas é a vida física. O sedentarismo, que é a ausência de atividades físicas, é a responsável por trazer sérios problemas de saúde ao corpo humano, como a obesidade, que é o acúmulo de gorduras na parte externa e órgãos internos do corpo. Junto a ela vem o entupimento das veias, assim como a hipertensão, a diabetes, o colesterol, cansaço excessivo, problemas respiratórios, redução da força muscular, dores articulares, baixa imunidade e até possível um infarto. Está cientificamente comprovado de que a atividade física traz benefícios para a vida de quem a pratica, e que o sedentarismo traz riscos de doenças. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, o sábio rei Salomão, inspirado por Deus, escreveu o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Percebam que o autor deste livro manda o preguiçoso prestar atenção nas formigas, mas, precisamente, para o estilo de vida delas. As formigas são seres itinerantes, estão em constante movimento, estão sempre ativas. Deus não criou o homem para viver na inércia,
Deus projetou o corpo humano para ele ser ativo. A narrativa do livro de Gênesis nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aqui, o texto nos mostra que após o homem ser criado, Deus imediatamente o conduziu ao seu ambiente de trabalho, o Jardim do Éden. E a sua função era a de o cultivar e guardá-lo, e também dar nome a todos os animais. Vejam, a intenção divina era que o homem tivesse uma ocupação física e mental. A vida econômica de uma pessoa depende de dois fatores: os estudos e o trabalho. Os estudos antecedem o trabalho, e são eles que definirão o tipo de trabalho que alguém exercerá no futuro. Desde cedo, na infância, o ser humano já se depara com a responsabilidade de estudar. E nessa longa jornada, o estudante precisará se esforçar para entender e aplicar os ensinamentos que lhe foram passados. O trabalho, propriamente dito, é onde o ser humano colocará em prática tudo aquilo que aprendeu durante os estudos de sua infância, à juventude. E, ao formar sua própria família, se tornará o chefe do lar. E aí, não terá opção. Terá que trabalhar, independentemente de ter estudado ou não, pois este é o único meio de sustentar a sua família. Agora, imaginem a preguiça inserida nesse contexto. Que estrago ela não faria? Atentemos então para o texto de Provérbios e vejamos o que ele nos diz. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Vejam que aqui o autor nos mostra a ruína financeira de uma pessoa por causa da preguiça. E ela é aqui identificada por meio de um repouso infinito. Todo ser humano precisa de um repouso, de um momento de descanso. O próprio Deus determinou isso em sua lei moral. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. No entanto, o preguiçoso, ele inverte essa ordem. Ele tira todos os 6 dias da semana para descansar e 1 dia para trabalhar, se tiver coragem, o que é muito difícil. A preguiça, ela não tem apenas o poder de ruir as finanças de alguém, mas também de lhe tirar as coisas mais básicas de subsistência de uma pessoa, o seu alimento. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. O preguiçoso deseja apenas os frutos, mas detesta o trabalho para produzi-lo. E ainda arruma desculpas para não trabalhar. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora,
serei morto no meio das ruas. No contexto deste provérbio, era comum uma pessoa se deparar, vez por outra, com a aparição de um animal selvagem. Trazendo isso para os nossos dias, é como se o preguiçoso dissesse: eu não vou trabalhar, porque o mundo está muito violento. Posso ser assaltado ou até mesmo morto. Atualmente, o mundo enfrenta uma onda de desemprego por causa da pandemia. Mas o natural é o correr atrás de um trabalho por meio da entrega de currículos, participando de entrevistas. Mas se o trabalho bate incessantemente em sua porta e você cruza os braços e sempre diz não, então você é verdadeiramente um preguiçoso. A preguiça também pode trazer consequências drásticas na vida moral e social de uma pessoa. E isso em um efeito dominó. Tudo começa na juventude. O adolescente ou jovem não quer estudar, prefere curtir a vida, negligencia a ordem dos pais quanto à responsabilidade nos estudos e gasta todo o seu tempo em jogos, praias, festas, namoro. Mas o tempo passa e o jovem se torna adulto e quer casar, mas não tem uma profissão porque não quis estudar. Vai ter que pegar no pesado. Isso se a preguiça deixar. Não tem dinheiro para comprar uma casa e nem tampouco de pagar um aluguel, porque lhe falta coragem para acordar cedo e enfrentar ônibus e metrô lotado e ainda tomar pressão do chefe. Mas o preguiçoso, ele tem seus sonhos, suas ambições e não quer abrir mão do seu sono infinito. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Daí então, a preguiça atinge o seu ponto mais alto, o mundo do crime. Daí, o preguiçoso, ao invés de empenhar todo o seu esforço para o trabalho, ele o fará para furtar os bens do seu próximo, e até mesmo de usar o esforço físico para tomar a força, o roubo. E muitas das vezes, o roubo é seguido de morte. O latrocínio se tornou ladrão e homicida por querer dinheiro fácil. Se tornou uma ameaça à sociedade. A preguiça também pode conduzir a pessoa por um outro caminho correlacionado a este, o das drogas. A vagabundagem lhe proporcionará a busca pelo prazer do êxtase e também a procura pelo enriquecimento por meio do tráfico. A preguiça ainda pode levar um indivíduo por mais um outro caminho, o do vício dos jogos. Com o coração cheio de avareza, o preguiçoso busca a riqueza de uma forma não somente fácil, mas também rápida. Daí então, joga na loteria ou em qualquer outro tipo de aposta com a pretensão de, se eu ganhar, adeus trabalho. Todos esses caminhos são claras evidências que o homem preguiçoso encontrou para não seguir o caminho determinado por Deus, que é o de trabalhar para adquirir o seu sustento. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão.
Assim como em todas as áreas da vida secular, a preguiça também pode se achar presente na vida espiritual de uma pessoa, no seu serviço no reino de Deus na terra. Quanto a isso, encontramos nas Escrituras Sagradas algumas exortações dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus quanto a procedimentos que envolvam a preguiça. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. No presente texto, o apóstolo Paulo dá instruções a um de seus cooperadores, Timóteo, que se tornara ministro na igreja de Éfeso. A instrução consistia em não ser preguiçoso na utilização do dom que Deus deu. E o dom referido é o ministerial e o do ensino. O apóstolo coloca duas palavras opostas, negligente e diligente. A dedicação de Timóteo ao contínuo estudo das Escrituras e o ensino fiel da mesma resultaria no progresso espiritual dele e da igreja. Por outro lado, se ele se entregasse à preguiça, o seu ministério poderia ir por água abaixo e a igreja ficaria no prejuízo, desassistida. Um outro texto é o de Mateus, capítulo 25, chegando, por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, o apóstolo Mateus narra o ensinamento do Senhor Jesus, o qual, por meio de uma parábola, ensina aos seus discípulos o que eles não deveriam ser no serviço do reino de Deus: maus e inúteis. Porque é assim que eles seriam aos olhos de Deus, caso fossem preguiçosos, se mostrando indispostos no serviço diário em desenvolver o dom que Deus deu, se escorando atrás do esforço dos outros. Ainda há um outro texto que podemos ler a respeito da preguiça. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Jesus declarou aqui neste texto que Deus, o Pai, é continuamente ativo. Foi ativo na obra da criação dos céus e da terra, e o é na obra de providência, que é a ação de Deus em preservar aquilo que Ele criou. E Jesus afirma de si mesmo: e eu também. O que significa dizer que Ele, a pessoa do Filho, não ficou de braços cruzados na criação e providência.
ele agiu igualmente. E também na obra de redenção. Analisando tudo o que foi dito, percebe-se que o trabalho não é uma invenção humana, mas criação de Deus, o trabalhador por excelência. E ao criar o homem, à sua imagem e semelhança, deu-lhe o privilégio de se parecer com ele, como alguém que está sempre ativo, sempre trabalhando. Essa é uma das formas de refletir Deus. No entanto, quando o homem se recusa a trabalhar e vive uma vida de preguiça, ele está violando esse princípio de vida estabelecido por Deus. A preguiça é pecado, porque é uma atitude de rebelião contra a vontade de Deus. E o resultado disso é a ruína de sua vida e afeta até mesmo os que estão ao seu redor. Que o eterno Deus nos livre desse mau procedimento e nos conceda a perseverança de nos parecer mais com Cristo e assim viver para a glória de Deus.